Quero já de início pedir desculpa a todos caso a voz comece a falhar, mas eu confesso que gostei muito da indicação do vereador Abel Lemes. Muito obrigada, vereador, por lembrar de nós, professores, porque com certeza esse agravo da voz aqui, que volta e meia falha, já é o meu calinho avisando que ele está crescido e que eu preciso tratar dele, né? Porque nós, professores, temos a voz como nosso instrumento de trabalho. Então, agradecer aqui a ele essa preocupação e que nos será muito bem-vindo o uso do microfone em sala de aula. E eu quero deixar aqui também registrado que no dia do aniversário da cidade, no show da Fernanda Brum, eu não pude estar presente, porque eu viajei até Campo Grande por conta do voo que eu e o professor Marcos Almeida, que também é estudante do curso de Engenharia Florestal da UFMS, estaríamos embarcando para ir até a Brasília. Então, o Chapadão do Sul fez a sua conferência do meio ambiente, e dessa conferência foi-se tirado alguns delegados, né? Eu fui eleita com um voto, né, do meu amigo Ranilson, que estava até agora há pouco aqui na nossa sessão, e por conta desse um voto, né, juntamente com a vereadora Rosimari, né, e outras pessoas do nosso município que foram também eleitas, estivemos em Campo Grande na Conferência Estadual do Meio Ambiente sobre Resíduos Sólidos. E lá em Campo Grande, as propostas de Chapadão do Sul foram defendidas, algumas passaram e foram eleitas, e para poder estarem sendo debatidas na Conferência Nacional do Meio Ambiente. E lá, naquela oportunidade, eu também me pronunciei candidata a delegada para estar representando o nosso Estado. E também fui eleita com um único voto da minha amiga e ex-aluna do das Águas, a Rose, que inclusive foi candidata a vereadora, infelizmente, né, não ganhou a eleição lá, e por conta do voto dela e pela distribuição de votos paritários entre masculino e feminino, eu consegui ser uma das delegadas também representando o nosso estado no Mato Grosso do Sul. E aí eu gostaria de fazer um breve relato aqui de qual foi o nosso compromisso, o nosso trabalho lá em Brasília, né, dentro dessa conferência sobre resíduos sólidos, que é uma coisa tão importante, tão debatida o tempo todo por nós aqui, que é o lixo da nossa cidade, a sujeira da nossa cidade, a falta realmente de condições de estarmos educando a população, né, e a nós mesmos em relação a essa questão do lixo, né, porque resíduos sólidos nada mais é do que o lixo. Tá certo? Então, eu participei lá, enquanto compromisso com a nossa sociedade, do qual eu fui representar, de duas oficinas, né? Uma delas foi o gerenciamento de resíduos sólidos no meio rural, os resíduos agrossilvopastoris, um nome muito grande, né? Mas que foi de uma importância muito significativa. Esse painel dessa oficina foi apresentado pelo município de São Gabriel do Oeste, aqui do nosso estado, né? Com os trabalhos liderados pelo prefeito Adão Rolim. E lá eles apresentaram vários temas, né? Eles apresentaram algumas questões do qual o município de São Gabriel do Oeste consegue gerenciar em relação aos resíduos sólidos no meio rural. E depois da apresentação desse painel, então houve os questionamentos inerentes a esse assunto. E um dos temas foi a questão do agrotóxico, que ainda está longe de ser ideal no nosso Brasil. Né, fala-se tanto na questão do agrotóxico que polui o ar, o agrotóxico que polui em relação aos resíduos por causa da sua embalagem, né, e que muitos ainda não sabem como lidar com essa embalagem. Então, mesmo que ela seja reversa, que ela seja adquirida pela fabricante, né, mesmo assim ela ainda está acumulando e sendo um prejuízo, uma preocupação muito grande como contaminação para o nosso Brasil. Outro tema que foi debatido também, que já pode ser realizado pelos pequenos agricultores, a canalização do gás, principalmente o gás metano, que prejudica tanto a camada de ozônio, e que pode ser transformado em energia. Foi isso que São Gabriel do Oeste foi apresentar lá enquanto pesquisa, que eles já têm um mecanismo de como fazer a captação desse gás e ele ser transformado em energia. E aí ele diminuiria a sua potência, né, de contaminação no nosso ambiente. E foram feitas várias críticas e questionamentos também, ainda em relação a esse tema, na questão dos resíduos no meio rural, porque o pessoal, os representantes dos assentados disseram que
não foi falado sobre os resíduos sólidos nos assentamentos, e as comunidades indígenas também que estavam lá, também se levantaram dizendo que não foi abordado o tema sobre os resíduos sólidos nas comunidades indígenas, principalmente porque muitas das comunidades indígenas recebem cestas básicas, e nessas cestas básicas vêm os enlatados, né, e os resíduos de embalagens descartáveis, e que nas comunidades indígenas eles não sabem o que fazer com esse lixo. Então, esses dois temas não foram tratados nessa oficina, e houve uma crítica, né, e um questionamento a respeito disso. Outro painel que eu participei também foi sobre política nacional de resíduos sólidos, de excluídos da sociedade a empreendedores da reciclagem. Esse tema foi trabalhado principalmente por causa dos catadores de lixo que estavam lá, e foi falado muito sobre a logística reversa, ou seja, do fabricante recolher novamente a sua embalagem, né, descartável, e de que maneira os catadores de lixo, de que maneira algum empreendedor possa estar fazendo isso e ganhando dinheiro com essa questão. Então, foi falado sobre os ecopontos, né, os lugares onde as pessoas deveriam depositar esse resíduo sólido, né, para não jogar nos lixões, e as empresas, os empreendedores recolherem isso. E falou muito sobre o fluxo de tramitação de projetos sobre o setor empresarial, que vive do recolhimento desse lixo reciclável. Então, foi colocado lá, estavam lá presentes representantes de vários bancos, e eu vou falar aqui na questão do Banco do Brasil, porque no nosso município tem, e aí passa a ser de conhecimento de toda a população, que o Banco do Brasil tem um convênio com o BNDES, para que aquelas pessoas que queiram fazer o recolhimento dessas embalagens recicláveis, elas têm essa oportunidade, elas têm esse investimento do governo federal através do BNDES. Então, desde um catador simples desse lixo, né, até um empresário maior, existe esse recurso do qual pode ser investido. Então, isso ajudaria muito, né, no recolhimento desses resíduos sólidos. E estava lá também o presidente do grupo Ethos, né, que fez uma palavra bastante exigente, bastante forte, representando o setor industrial das empresas lá nessa oficina, em que ele fala que ele tem batido muito na tecla e exigido do governo federal a certificação para as empresas que contribuem para a diminuição do impacto ambiental. Ou seja, aquelas empresas que produzem e que fazem alguma coisa para diminuir o seu produto, que é de embalagem reciclável, ao meio ambiente, deveria ser certificada, para que ela pudesse fazer essa propaganda no meio da população e as pessoas soubessem que aquela empresa da qual ela está comprando, né, aquela caixinha de leite descartável, por exemplo, tem o compromisso de estar resgatando isso de volta e contribuindo para a diminuição do impacto ambiental na questão do lixo daquela caixinha ali, por exemplo. Então, foi falado muito sobre isso também, e que já existe um grande número de empresas que são envolvidas com isso, mas ainda não é o ideal no nosso país. E, por fim, né, eu acabei, foram trabalhados 4 eixos, né, na Conferência do Meio Ambiente, e eu escolhi o eixo 4, que foi sobre a educação ambiental, porque aqui no nosso município foi o eixo do qual eu e a vereadora Rosimari participamos, né, e houve o levantamento aqui das propostas. Lá em Campo Grande também foi o eixo que nós continuamos defendendo, né, lá das propostas de Campo Grande, que acabaram sendo elencadas e que foram, então, para nacional lá em Brasília. Então, por isso que eu mantive a mesma linha e continuei defendendo lá sobre a educação ambiental. E na educação ambiental foram discutidos vários assuntos, eram muitas propostas de vários estados brasileiros, e lá nós tínhamos a seguinte questão: existiam aqueles que eram conscientes e sabiam que algumas propostas deveriam ser votadas porque seria o melhor para o país, e outras pessoas, outros delegados que estavam querendo defender determinadas propostas só porque elas eram do seu estado, né, sem a preocupação realmente de entender se aquilo era uma questão que poderia abranger o país todo. Mas, né, foi uma iniciativa excelente do Ministério do Meio Ambiente, principalmente de oportunizar a nós brasileiros, que seríamos os protagonistas das propostas, né, que o Ministério do Meio Ambiente deveria estar colocando em prática, e que vão
poder virar lei. Provavelmente poderão virar lei. E aí fica aqui a nossa obrigação de cobrar realmente daquelas que foram eleitas, as mais votadas, né, dos 4 eixos que foram debatidos lá, que elas realmente sejam leis e que elas passam a ser cumpridas e que nós, enquanto cidadãos, possamos estar cobrando toda essa situação. Eu volto dessa conferência, meus colegas e todo o público aqui, com a certeza realmente do dever cumprido. Tá? Eu participei daquilo que foi realmente possível, embora houvessem várias oficinas e a gente tem que optar por algumas porque é impossível participar de todas, né? E que elas realmente sejam efetivas. E, inclusive, hoje, senhor presidente e os demais colegas, eu estou fazendo uma homenagem a 50 mulheres da favela de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que costuram roupas exclusivas com retalhos que iriam para os lixões. Então, de uma forma a reforçar aqui o meu apoio às nossas artesãs em Chapadão do Sul. Embora ela seja assim uma saia, né, de aparência bastante inusitada e exótica, mas elas são feitas por mulheres de favela que fazem de uma forma manual e que são peças exclusivas, porque elas são feitas, né, de retalhos e com o bordado, né, conforme a sua imaginação. Então, são peças únicas. E garanto a vocês que a maioria das mulheres que estavam presentes na conferência realmente se refestaram nas saias lá, por ser realmente algo bastante diferente. Então, com isso, eu quero deixar aqui o reforço de que, diante de todas as experiências que eu tive nessa conferência, e os relatos de vários municípios e de vários artesãos, de como é que acontecem em seus territórios, o pedido de que a Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Educação, no que diz respeito ao Departamento de Cultura, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, principalmente na questão do SEBRAE, pense nessa questão dos trabalhos manuais e artesanais que são desenvolvidos em nosso município como realmente uma fonte de renda para muitas famílias. Né? E que realmente pense nisso como um conjunto e tenha essa visão, porque eu posso estar enganada nessa forma de pensar e de estar aqui reforçando essa questão. Mas eu nada mais sou, porque eu não sou artesã, eu não tenho nenhuma habilidade manual para fazer qualquer tipo de produto, mas eu sou aqui representante daquelas mulheres que conversam comigo na rua e nas festividades da cidade, que apresentam os seus trabalhos manuais e artesanais, dessa necessidade. Porque o mais bonito da conferência foram as feiras. E as feiras tinham lá a Índia Ari Gavião, lá de Alagoas, vendendo seus produtos artesanais. Tinha lá representada as mulheres da favela de Belo Horizonte, Minas Gerais, vendendo as suas saias. Tínhamos lá pessoas de outros estados vendendo diversos tipos de produtos manuais e artesanais, das quais encantaram todo mundo e prova que muito material pode ser reciclável e ser utilizado, e isso ficou muito bonito e bem claro. Então, eram essas minhas palavras para hoje. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Muito boa noite. Bem rapidamente, eu só quero agradecer aos deputados estaduais que estiveram presentes na nossa festa de aniversário aqui do nosso município, ao deputado Márcio Fernandes, do PTdoB, ao deputado Osvani Ramos, também PTdoB, mas que parece-me que está em transição a outro partido, e a deputada Mara Caseiro, né, que é a deputada do meu partido, da qual eu venho sempre falando a respeito dela e defendendo o nome dela pela contribuição que ela tem dado ao nosso município, principalmente com emenda parlamentar. E gostaria também de deixar um recado bem rapidamente aqui a todos os filiados do PTdoB. A diretoria do PTdoB teve o seu mandato vencido agora no mês de setembro. Portanto, legalmente, o nosso partido está sem uma diretoria executiva. Então, convocar a todos os que queiram participar
do grupo, né, da diretoria, que estejam procurando todos os membros atuais da diretoria para estarem se manifestando, que queiram fazer parte, porque em breve deverá haver, então, uma eleição para que a nova diretoria do PTdoB possa estar aí conduzindo o partido. Era isso, muito obrigada.